Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. A produção industrial cresce 2,5% no mês de julho, sendo o melhor mês desde julho de 2014. Olha só, mais uma boa notícia para a economia brasileira. Vamos que vamos, aos poucos, mas de forma constante e consistente, estamos assistindo a economia brasileira se recuperando. O IBGE divulgou no último dia 5 de setembro que a produção industrial cresceu 2,5% em julho, comparado ao mesmo mês do ano passado, e 0,8% em relação a junho, sendo este resultado o melhor desde 2014, quando a taxa foi de 1,3%. O crescimento neste ano, até julho, foi de 0,8%, sendo o quarto mês seguido de crescimento. E no acumulado de 12 meses, houve uma queda de 1,1%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o resultado divulgado pelo IBGE, dizendo que ficou acima do esperado, mostrando que a trajetória é de forte recuperação da indústria, e ainda destacou que a retomada do crescimento é fruto do trabalho sério que tirou o Brasil da maior recessão de sua história e garantiu a queda da inflação. O bom deste resultado de crescimento da produção industrial está no fato de que todas as categorias econômicas da indústria cresceram de junho para julho, ou seja, as categorias de bens de capital, bens intermediários, bens de consumos duráveis e bens de consumo semi e não duráveis. Para entendermos melhor, os bens de capital são aqueles usados na produção de outros bens, como máquinas, equipamentos, materiais de construção, instalações industriais. Já os bens intermediários são os bens comprados de outra empresa para o processo de produção, como uma bobina de aço adquirida de uma siderurgia para a fabricação de um automóvel. Já os bens de consumos duráveis são aqueles que podem ser utilizados durante longos períodos, como uma máquina de lavar roupas, geladeira, automóveis, entre outros. E a categoria de bens de consumo semi e não duráveis, como exemplo de semi-duráveis, estão as roupas e calçados, e os não duráveis, os alimentos. O destaque positivo foi de produtos alimentícios, que apresentou um crescimento de 2,2% na comparação com junho, sendo esta a terceira expansão seguida, acumulando uma alta de 8,7%. Neste ano, sendo seguido pelos produtos derivados do petróleo, que avançaram 1,9% de junho para julho. Este resultado da produção industrial evidencia que está disseminado o avanço, não estando restrito apenas a alguns setores, sendo esta mais uma excelente notícia, pois auxiliará na redução da taxa de desempregados com a geração de emprego e renda, mostrando que a roda da economia começou a girar positivamente. Então, vamos olhar aqui no gráfico para a gente entender um pouquinho o quanto isso é impactante para a economia brasileira. Então, olha só, quando a gente pega a produção industrial, tivemos lá em 2016, em julho e agosto, caíram, chegando a cair 2,8%. Tivemos uma recuperação em setembro, ela cresceu 1,1%, caiu novamente, depois se recuperou, crescendo em dezembro 2,3%. Já iniciamos janeiro não crescendo nada, fevereiro cresceu muito pouco, 0,1%. Em março tivemos uma queda acentuada, 1,6%.
Aí, a partir de março, o cenário começou a melhorar, houve um descolamento da crise política com a economia, então o Henrique Meirelles, fazendo muito bem o seu papel enquanto ministro da Fazenda, conseguindo manter descolado a crise política da economia e, ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central, Ilan Godfrey, mantendo também as ações necessárias para manter a inflação sob controle. E o consumidor começou a enxergar isso, e enxergando isso, voltou a consumir. E olha o resultado. No mês de abril, subimos para 1,2%. Em maio, mantivemos um crescimento na produção industrial em 1,2%. Caímos um pouco, mas crescemos de forma positiva 0,2% no mês de junho e fechamos julho com um crescimento de 0,8%. Então, mostra aqui, conforme vocês estão vendo, um crescimento seguido da produção industrial em 4 meses. Então, uma ótima notícia, pelo menos estamos mantendo um crescimento e que esse crescimento se mantenha nos diferentes setores, porque não é um ou outro setor. Todos os setores, como vocês perceberam, estão apresentando uma recuperação. Sempre ficamos curiosos para saber como anda a produção e venda de veículos automotores, devido à importância do setor na geração de emprego e renda. Então, olha só, fique conosco que no próximo bloco vamos verificar os dados divulgados pela Anfávia. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A produção e a venda de veículos, segundo os dados da Anfávia, tiveram uma significativa melhora. Conforme dados divulgados no dia 6 de setembro pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, no mês de agosto houve a produção de 260.350 veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.
Esse resultado representa um aumento de 45,7%. É isso mesmo que você ouviu, 45,7%. Como me deixa feliz anunciar um número desse. Quando comparado com agosto de 2016 e quando comparamos com o mês de julho, houve um aumento de 15,4%. A produção ficou concentrada na produção de carros de passeio e utilitários leves, que representou 96% da produção do mês, ou seja, 250.230 unidades saíram das linhas de montagens no mês de agosto, representando um aumento de 45,5% comparado ao ano anterior e 15,7% comparado ao mês anterior, ao mês de julho. Quando analisado a produção de caminhões, o aumento foi de 52%, quando comparamos com o mesmo mês do ano passado, e 14,2% comparado ao mês de julho. Já a produção de ônibus, embora tenha apresentado um aumento de 49,7%, quando comparamos ao mesmo período de 2016, apresentou uma redução de 4,8%, confrontado com o mês de julho. O consumidor está mais otimista com a economia e está voltando às compras. O resultado é esse daí. O resultado já aparece segundo a Anfávia, pois as vendas do setor de veículo subiram 17,8% no mês de agosto, conferido ao mesmo período do ano passado, e comparado ao mês de julho, o aumento foi de 17,2% nos licenciamentos. Separando as vendas por segmento, a Anfávia constatou um aumento de 17,9% no segmento de carros de passeio e utilitários leves. Já as vendas de caminhões tiveram um aumento de 9,9%, enquanto que a de ônibus caiu 28%. As exportações representaram quase 11% do total comercializado no mês de agosto. O destaque ficou por conta do aumento de quase 62% na exportação de veículos, quase 62%. Olha que aumento expressivo. O mês de agosto foi o melhor mês de vendas desde dezembro de 2015. Que a indústria de veículos volte o mais breve possível a contratar para auxiliar a intensificação da queda na taxa de desempregados. É o que esperamos e o que precisamos. Vamos acompanhar outro dado positivo de nossa economia, a queda da inflação. Fique conosco que no próximo bloco vamos tratar um pouquinho sobre a inflação. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.
Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Como é bom observar os dados do aumento da venda de veículos. Mas por que é tão importante o aumento na venda de veículos? Primeiro, porque veículo é um bem durável. Então você compra ele, ele vai durar um certo tempo. E o valor médio, pegando um carro pelo outro, vamos colocar aí na faixa de R$60 mil. Então a pessoa, quando compra um veículo, ela normalmente compra financiado. E ela só vai assumir um financiamento se ela tem confiança na economia. Ou melhor, confiança de que vai continuar empregado. Confiança de que continuará tendo renda. Quando ela sente confiança, ela se sente otimista e volta às compras. Então, aos poucos, estamos assistindo o fim da síndrome do empregado desempregado. Como que funciona essa síndrome? O trabalhador empregado, com medo de perder o emprego, não assume compromissos de prazos maiores do que um ano. Então, ele compra o essencial e poupa o máximo que ele consegue poupar, não consumindo. Não consumindo, ele não gera emprego, não gera renda. A partir do momento que os dados da economia começam a mostrar crescimento, dados positivos nos indicadores econômicos, o consumidor vai ficando mais otimista. E a síndrome do empregado desempregado cai por terra e ele volta a consumir. O resultado é o que eu apresentei no bloco anterior. Olha o volume de veículos que foram vendidos no mês de agosto. Então, um volume expressivo, mostrando que o trabalhador brasileiro, aquela massa de trabalhadores de mais de 90 milhões com carteira assinada, estão voltando às compras. E voltando às compras, volta a gerar emprego e gerar renda. Mas um dado muito importante que está movimentando esse otimismo, tornando a população mais otimista, é a inflação. E a inflação cai em agosto, caiu novamente em agosto. E o acumulado no ano já é a menor taxa desde a implantação do Plano Real em 1994. O IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, o índice oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de agosto em 0,19% e no acumulado do ano está em 1,62%, mesmo com os aumentos dos preços dos combustíveis, da energia elétrica e de água e esgoto, que foram compensados pela redução no preço dos alimentos, passagens aéreas e celulares. Este valor do IPCA, acumulado no ano, é a menor taxa desde a implantação do Plano Real em 1994, mostrando que, de fato, a inflação está sob controle. Conforme dados divulgados pelo IBGE, o preço dos alimentos caiu pelo 4º mês consecutivo, resultado da colheita recorde da safra agrícola, tornando os alimentos consumidos pelas famílias brasileiras mais barato. O grupo de alimentos e bebidas
apresentaram uma queda nos preços de 1,07%. O destaque no grupo dos alimentos consumidos foram o feijão carioca, que teve uma queda de quase 15%, o tomate, que caiu quase 14%, caiu 13,85%, as frutas, que caíram 2,57%, o açúcar cristal, que caiu 5,9%, o leite longa-vida, que caiu 4,26%, e outros alimentos que também acompanharam esta queda, conforme dados divulgados pelo IBGE. Na contramão das quedas, o preço dos combustíveis, luz, água e esgoto apresentaram aumentos no período. O combustível, eu até perdi as contas, em curto período de tempo aumentou mais de 19 vezes. Mas enfim, acabou sendo compensado pela queda no preço dos alimentos. O ministro da Fazenda comentou no Twitter que a inflação mais baixa, a redução de juros e maior estabilidade da economia abriram espaço para as famílias consumirem mais. Vamos acompanhar aqui um pouquinho, só para vocês perceberem a evolução do IPCA desde o ano de 2006. Então, comparando agosto em cada um desses anos, observe o seguinte, Então tivemos 2007, 2008, aí no período de crise, 2014, 2015, 0,22, 2016, 0,44 e no mês de agosto agora de 2017, 0,19%. Então, realmente, a inflação, os preços caindo, acaba animando o consumidor para que ele volte de fato às compras. E os números estão mostrando isso, a recuperação se alastrando por vários setores da economia brasileira. Que a inflação continue sob controle e que a economia brasileira continue apresentando resultados positivos de recuperação e de crescimento. É o que mais os trabalhadores precisam, porque eles precisam sair da fila do desemprego para auxiliarem no crescimento robusto e consistente do Brasil, para deixarmos de vez a recessão para trás, deixar para a história, deixar para os livros de história. É o que desejamos, é o que queremos e, mais do que isso, é o que precisamos. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas críticas, suas dúvidas e suas sugestões. Muito obrigado pela sua audiência.